Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Deixa teu ser encontrar o amor. Deixa o teu ser encontrar o amor. O amor é Deus. O amor é Deus. Portanto, nesse momento, meu irmão e minha irmã, silenciemos o nosso coração para que esse encontro aconteça. O encontro do meu ser com o amor que é Deus. Neste momento, também nós queremos rezar. Queremos trazer presente as pessoas que pediram, porque confiam em nossas orações. Rezemos hoje pela Iranilde, pela Francisca da Ilma, pela Cristina e o Jorge, pela Regiane Mesquita, Joana Almeida de Jesus, Ritinha Castro, Pércio Freire, Luiz Roberto Hollenberg, Miguel Barros, Pedro Miguel, Dr. Helder Fogaza, Helena Maria Dias Ribeiro, Regina Tarciana Lins. Rezemos também pelos nossos familiares, pelos nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho desta liturgia que está em Mateus capítulo 23, de 1 a 12. Ouvir, irmão e irmã, palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chame a ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dizem, mas não fazem. A gente precisa refletir um pouquinho, pensar um pouquinho, sobretudo trazendo presente a nossa própria vida, né? A nossa missão. Sobretudo olhando bem essa frase, dizem, mas não fazem. É interessante observar que o Evangelho diz que Jesus se dirige às multidões e aos discípulos.
E Jesus vai fazer uma crítica, né, aos escribas e aos fariseus. Sobretudo, essa crítica ela é justamente a incoerência entre a palavra e a prática. Há uma incoerência entre aquilo que eles falam e entre aquilo que eles praticam. Então Jesus reconhece, o texto é bem claro, Jesus reconhece a autoridade, né? E o conhecimento dos escribas. Ele sabe que eles têm autoridade, que eles também têm conhecimento, né? Por isso ele diz, né? Observai o que eles dizem. Jesus vai dizer para a multidão e para os discípulos. Observai o que eles dizem, mas não imitai as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, os escribas, eles têm autoridade, isso é normal, eles sabem, ou seja, eles têm conhecimento, né? São pessoas estudadas, mas infelizmente eles não fazem o que dizem. Dizem uma coisa e fazem outra coisa, né? E como é que Jesus sabe que eles não fazem o que diz? Aí o próprio Evangelho vai dizer, né? Porque os escribas impõem leis pesadíssimas, né, ao povo, conhecem as leis, mas não praticam, nem assim e nem colocam, né, em prática aquilo que eles dizem, né, aquilo que eles falam para o povo, né, nem usam, né, ou seja, nem usam os seus conhecimentos para aliviar a carga que eles mesmos colocam nos ombros do povo, o povo da época, né? E fazem tudo para serem vistos, diz o Evangelho, né? Fazem tudo para serem vistos, para serem elogiados, usam roupas, né, extravagantes, né? Usam roupas especiais de oração. Então, Jesus era muito simples, Jesus andava como o povo. Ele não precisava colocar roupas elegantes, roupas de oração, para falar, para ensinar, falar com o povo, para ensinar o povo. Ele era uma pessoa simples, usava roupas normais. Ele não precisava se destacar, subir num palco altíssimo para dizer que ele era maior, nada disso, né? Então ele era muito simples. Mas, no entanto, os escribas, os fariseus, usavam roupas especiais de oração, né? Gostavam de lugares, dos primeiros lugares, de lugares de honra, né? E das saudações, né, em praça pública, né? Certamente gostavam de estender a mão, né, para que as pessoas beijassem a mão deles, e gostavam também de ser chamado de doutor, né? De doutor, de mestre, né? Então, e se tem uma coisa que Jesus não gosta, é de fachada, é de gente que vive de fachada, ou de aparências que enganam, né? A gente precisa ser a gente mesmo. Às vezes a gente pode usar coisas só para chamar a atenção dos outros, ou para se colocar, né, como uma pessoa maior, né, que tem poder, que pode pisar no outro, e para dizer que o outro para dizer que o outro tem que se humilhar, tem que se agachar diante, tem que se ajoelhar diante. Então, a gente só precisa se ajoelhar diante de Deus e respeitar as pessoas, isso sim. E todas as pessoas devem ser respeitadas igualmente, seja aquela pessoa que tem os títulos, que tem vários diplomas de doutor, né, doutorado e assim por diante, mas seja aquela pessoa que nunca estudou, que nunca foi à escola, mas que merece ser respeitada do mesmo jeito. Então, a gente precisa saber disso, sobretudo nós cristãos que estamos nas igrejas, que participamos das comunidades e assim por diante, e até assumimos cargo de responsabilidade. A gente precisa respeitar as pessoas, sejam elas simples, pessoas pobres, humildes, que não têm muitos bens, também não têm muito conhecimento, e seja a pessoa que tem, né, seus diplomas de doutorado, de mestrado, que também, né, merecem respeito, né? Então, todos nós devemos assumir funções comunitárias como um serviço, né? E se é como um serviço, eu não devo chamar ninguém de, né, aqui o Evangelho diz, de pai na comunidade. O pai fica na família, né? Não na comunidade, né? Nem de mestre, nem assim por diante, né?
Por quê? Porque todos nós somos irmãos. E se tem alguém assumindo um cargo que precisa, né, as funções existem, né, na comunidade, tem que ser assumida por alguém, mas a gente deve assumir como um serviço, né? Como um serviço, que é diferente, né? O maior, aí Jesus vai dizer, por isso que ele vai dizer, o maior entre vocês deve sempre servir, né? O maior entre vocês é aquele que serve, esse é o maior, não aquele que quer ser servido. Olha, porque às vezes a gente pode assumir alguns determinados cargos na igreja para ser servido e não para servir. Aí já não é mais um serviço, né? Não é mais um serviço, porque se é um serviço, eu devo servir as pessoas, né? Sobretudo as pessoas mais simples, né? As pessoas que precisam, né, da nossa ajuda, do nosso cuidado, do nosso carinho, né? E a ninguém nós devemos chamar de doutor. Vocês são todos irmãos e todas irmãs de Jesus. Na comunidade, todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãs. A fraternidade, ela nasce justamente da experiência, né, de que Deus é Pai e que nos faz todos irmãos e todas irmãs. Aqui nasce a fraternidade. Se a gente quer ter uma comunidade fraterna, a gente precisa se tratar como irmãos e como irmãs. Todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos na comunidade, né? Aquele que se exaltar, diz o Evangelho, será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lindo o Evangelho, né? Lindo mesmo. E aqui a gente pode continuar rezando, né? Olhando para nós, não olhando para o outro. Às vezes a gente olha muito para o outro quando a gente está rezando. Mas esse momento de oração é para a gente olhar para nós mesmos. Como é que eu estou tratando as pessoas? Como é que eu trato meus irmãos e minhas irmãs? Como é que eu estou servindo essas pessoas? Eu assumo determinados cargos na igreja, na comunidade, como um serviço? Ou simplesmente para me considerar uma pessoa maior, para pisar nos outros, para olhar de cima, né? Porque às vezes a gente assume determinados cargos para olhar de cima, e não é para isso, né? Mas é para eu me agachar, para ajudar aquelas pessoas que precisam da minha ajuda, da nossa ajuda. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.